professora Roberta Gestal, a zootecnista, mestre em melhoramento genético da USP, Universidade de São Paulo, consultora técnica da Alta Genetics do Brasil e diretora técnica da Melhora Mais Consultoria Genética, que vai fazer agora a sua palestra sobre alternativas para acelerar o progresso genético do seu rebanho. Roberta, bom dia. Bom dia para vocês, bom dia a todos que nos assistem pelo canal. Como diz Mauro, norte a sul, leste a oeste. E primeiro eu gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui. E a Genética Aditiva, a toda a família. E eu comecei o meu trabalho dentro do melhoramento pelo programa Nelore, na NCP, que hoje quem coordena o programa Nelore é a NCP. Então faz alguns anos que eu participo do melhoramento genético e, na verdade, eu vivo o melhoramento genético, porque é isso que eu faço. Eu presto consultoria a algumas fazendas, presto consultoria a uma central de inseminação, que é a Alta Genetics, e eu vivo nas fazendas. E foi assim que eu aprendi o melhoramento, mensurando, quantificando, acreditando na variação genética e vendo o resultado depois nos animais. E tive a oportunidade de acompanhar todo esse trabalho desde o início, conhecendo o Dr. Hélio, o Kennedy, o Argeu, e hoje eu estou aqui no 9º dia de campo e vem como se fosse um filme na nossa mente, né? Quando foram colocados os primeiros passos, dados os primeiros passos. Então, eu quero fazer dessa reunião, dessa palestra, vamos dizer assim, uma conversa daquilo que eu absorvi até hoje do melhoramento e aquilo que eu posso transmitir para vocês. Esse é o meu objetivo aqui, é tentar passar para vocês um pouco daquilo que eu vivo, daquilo que eu acredito e daquilo que eu vejo. E fazer com que vocês também possam acreditar nessas ferramentas que estão aí disponíveis. Então, alternativas para acelerar o progresso genético do seu rebanho. Eu sei que esse nome às vezes pode ser um pouquinho complicado, mas ao longo da palestra, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com acelerar. Porque você pode ter ganho genético no rebanho de várias formas. Você pode, hoje, qualquer catálogo de qualquer central de inseminação, ela traz touros melhoradores para várias características. Peso, principalmente, que é uma característica de alta herdabilidade. Todo mundo, se chegar aqui num curral e falarmos, vamos apartar uma cabeceira mais pesada de um fundo mais leve, eu creio que 80% de quem está aqui dá conta de fazer isso. E realmente o peso é uma característica de alta herdabilidade. Então, hoje nós encontramos com facilidade vários touros em centrais que conseguem entrar no rebanho e promover ganho genético. Mas nós vamos falar de acelerar o progresso genético. E é isso que eu vou construir um pensamento aqui com vocês. De que forma nós podemos acelerar? Acelerar, trazer um ganho maior de progresso genético dentro de um rebanho. E primeiro eu gostaria, eu acho que eu vou ter que chegar, se você puder me ajudar, só falar de que, como está o rebanho nacional. Hoje, nós estamos em 2011, né, com 215 milhões de cabeças bovinas que compõem o nosso cenário nacional. E, com isso, nós tivemos um ganho, ao longo desses anos, muito grande. Um crescimento de 286%. Se nós colocarmos aqui, não dá para vocês, acho que olharem, 1961 até 2011. Nós tivemos um ganho de população de 286%. E o abate de 7,2 milhões de cabeças, nós passamos para 41 milhões, com um acréscimo de 475%.
e um desfrute de 12,9% para 19,3%. Então, esse é o nosso cenário hoje. E com isso, eu também apresento uma relação entre volume de carne bovina exportada e a produção nacional. Hoje, nós exportamos 17% daquilo que nós produzimos. Um aumento de quase 15%. Bem, e o que aconteceu no início, na formação do rebanho nacional? Quando nós começamos as primeiras importações de zebu, de 1930 a 1960, nós temos registro de apenas 6.300 animais zebuínos que entraram no Brasil, que foram importados da Índia. Apenas 6.300 animais. Contra 800.000 taurinos que entraram. A diferença de zebuínos que foram importados da Índia para os taurinos que foram importados, a diferença é muito grande. Mas hoje nós temos um cenário completamente diferente. Uma população zebuína de 172 milhões de cabeça, quer dizer, 80% da população bovina atual. E é isso que nós encontramos quando nós saímos para o Brasil. São as raças zebuínas que se concentram e nós encontramos um cenário de 137 milhões de animais, que é 80% dos zebuínos hoje que está na raça Nelore. Então, é isso que nós temos hoje no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Recentemente eu estive no Pará, depois fui quase na divisa com a Bolívia, em Cáceres, e o que nós enxergamos é isso. É zebu, é Nelore. E o zebu, então, reescreveu a nossa história. Nós saímos de uma importação de 800.000 taurinos e estamos aí como uma população de 137 milhões de Nelore. Bom, então o nosso desafio é muito grande, porque nós temos o melhor zebu do mundo, o maior rebanho comercial do mundo, zebuíno, está nas nossas mãos. Então nós temos um desafio muito grande. E é isso que nós vamos mostrar o que vem acontecendo na nossa população. Na década de 70, os touros que nós tínhamos no mercado eram esses. E nós, com a combinação da inseminação artificial em massa, mais a informação genética, hoje nós conseguimos transformar os nossos animais. Vocês desculpem um pouquinho, conforme a distância, que fica um pouco lento. Então, hoje, o que nós enxergamos nos nossos animais são diferenças. E essas diferenças, elas são o quê? Somente visuais? Ou existe diferença no potencial genético desses animais? Existem diferenças nesse potencial. O meio foi alterado, o meio mudou. Nós melhoramos a qualidade da nossa alimentação, do nosso manejo, das nossas pastagens, do nosso cuidado com os animais, das nossas instalações. Mas a genética mudou? Aquilo que o animal vai transmitir, ela mudou ao longo desses anos? E é isso que nós precisamos saber. Quando nós falamos do animal, quando olhamos para o animal, nós chamamos isso de fenótipo. Então, o animal teve um progresso no fenótipo, mas esse progresso, ele veio acompanhado de um progresso genético, mais o progresso ambiental. E tem um gráfico que o professor Bergman apresentou na Expogenética, na primeira Expogenética. Eu acredito que algumas pessoas já até assistiram essa palestra dele. E ele foi muito feliz nesse gráfico, que é a minha referência quando eu penso no perfil genético da raça Nelore atualmente. Ele pegou 28 anos de trabalho da NCP
da base de dados da NCP, considerou como sendo 7 gerações e 20 anos de atuação da NCP e mostrou a evolução de cada característica ao longo desses anos. E ele mostrou, se vocês não conseguirem ler as letras, mas se atentem para o gráfico. Aqui nós temos o meio, ponto zero. Aqui são unidades de desvio padrão genético. Então, para cá, nós temos o positivo e para cá, o negativo. E ele colocou as características. As características que mais evoluíram foram as características de peso. Peso aos 240, peso aos 120, peso aos 15 meses, peso aos 18 meses e peso aos 365 dias, e com isso o MGT, que é um índice que tem uma ponderação alta por considerar o peso dentro do MGT, do índice. Sumiu a telinha aqui. Sim. E o que aconteceu? Com isso, com o aumento do peso à idade jovem, nós também tivemos o peso dos animais à idade adulta. Então, veio no pacote o peso adulto da vaca. E isso é extremamente indesejável dentro do processo, porque um animal extremamente pesado à idade adulta, ele tem o quê? Exigências maiores, a taxa de mantença desse animal é maior. Então, nós temos que ter um animal que ele seja eficiente no nosso sistema de produção. E depois vieram algumas características indicadoras de precocidade sexual e de fertilidade. E que eu considero que esse progresso maior aconteceu de uns 5 anos para cá, para essas características. Então, o perímetro escrotal há 1 ano, a stayability, que é o tempo de permanência de uma vaca dentro do rebanho, o perímetro escrotal aos 15 meses, a idade ao primeiro parto e o perímetro escrotal aos 18 meses. E vocês notam que essas características ligadas à precocidade sexual e à fertilidade, a evolução foi muito pequena. Vocês começam a notar pela barra que a evolução que nós tivemos ao longo desses 28 anos para essas características foi muito pequena. Então, o nosso foco de seleção até hoje, até próprio das ferramentas que nós tínhamos disponível no mercado, o foco foi em cima da onde? Do peso. Porque era a característica de maior resposta. Era o que era mais fácil de nós selecionarmos ao visualizar um animal. E eram as ferramentas que nós tínhamos, as provas de ganho em peso. Então, isso trouxe resposta no rebanho. Mas quando nós partimos para as características que têm um impacto econômico grande dentro de um rebanho, essas características evoluíram muito pouco. E aí nós temos essas características de probabilidade de parto precoce, que é a precocidade sexual, e nós temos as características de carcaça, tanto rendimento como acabamento. E acabamento, praticamente, não houve evolução, pelo contrário. Você mostra que elas estão do outro lado do gráfico, do ponto zero. Então, elas estariam do lado negativo da cadeia. Gente, eu acho que esse gráfico ele mostra um retrato da população que nós temos hoje no Brasil. Um retrato. E daquilo que nós precisamos. É lógico que cada rebanho exige um trabalho específico. Mas o que nós estamos enxergando, e numa população, vamos dizer assim, numa base de dados de criadores que selecionam, que se dizem selecionadores há muitos anos. Então, isso é um retrato da população. E se nós talvez estendermos isso para o Brasil como um todo, para um rebanho como esse que eu coloquei, você nota que isso pode ser pior do que nós estamos apresentando aqui. Tá certo? Então,
só falando um pouco do que aconteceu em termos de evolução do melhoramento. E nós tivemos na década de 60 a inseminação em alta escala, em maior escala, né, nos Estados Unidos, na década de 60. E no Brasil nós tivemos a inseminação entrando no Brasil na década de 70, 10 anos após que entrou nos Estados Unidos. E nós sabemos que hoje a inseminação ela é uma técnica, né, reprodutiva, mas que ela traz um grande impacto para o melhoramento dentro de qualquer rebanho. Porque a possibilidade de nós utilizarmos touros de altos valores genéticos que estão, às vezes, somente disponíveis nas centrais de inseminação, e você pode trazer esses touros a um custo muito baixo, esse valor agregado genético para dentro do teu rebanho. Num espaço de tempo muito curto, porque você lança um touro com 2, 3 anos numa central, você pode trazer esse material genético dentro do teu rebanho. Então, agiliza todo o processo genético. E hoje, apenas pelos dados da ASBIA, apenas 10% das matrizes são inseminadas no Brasil. Apenas 10%. Então, em 1978, o PMGZ soltou os primeiros dados de um programa de melhoramento. E a inseminação mesmo entrou numa escala grande no Brasil, foi na década de 80, com uma mudança muito grande quando entrou o Gin de Garça e o Ludi, que nós consideramos que foram divisores de água. Foram dois touros que trouxeram uma contribuição muito grande para o melhoramento, que mudou a visão que nós tínhamos em relação ao Nelore. E, em 1988, então, a ANCP inicia os seus trabalhos de melhoramento, o programa Nelore Brasil. A genética aditiva iniciou em 91, com o programa Nelore. Em 91, a genética aditiva iniciou seus trabalhos com a ANCP, com o programa Nelore na época. E, na década de 90, nós tivemos as primeiras publicações de sumário. Então, nós temos apenas 22 anos de publicação de sumário de avaliação genética. Apenas 22 anos. Pode passar para mim, por favor? Foi. E hoje, o cenário que nós apresentamos em termos de produção de sêmen no Brasil voltou, gente, vocês me desculpem que eu estava tentando aqui me desdobrar. Bom, mas aí o que nós temos? Quando nós falamos no melhoramento genético, nós temos uma primícia. E essa primícia, qual que é? Que a segunda geração, seja superior à geração anterior. Então, o que nós buscamos? Que a segunda geração, que a média da segunda geração, seja superior à primeira geração. Essa é uma primícia do melhoramento, que a cada ano sejam produzidos touros superiores aos seus pais. E é por isso que nós temos que ter a nossa visão voltada para a evolução do melhoramento, pela dinâmica do melhoramento. Porque hoje, a cada ano, você chega numa central, você tem touros que têm valor genético superiores aos seus pais. É esse o cenário que nós encontramos hoje. Cada ano que você chega numa central, você tem de 3, 5, 10 touros jovens que são superiores aos seus pais. Bom, e quando nós falamos em melhoramento, nós estamos falando em população. Muitas vezes nós nos prendemos no melhoramento achando que eu tenho que pegar a vaca, colocar com o touro tal, e que eu vou estar melhorando aquela vaca.
Tudo bem, isso é positivo, mas quando nós pensamos em melhoramento, nós temos que pensar no rebanho como um todo. Nós temos que pensar no impacto que aquele conjunto de touros que nós estamos usando vai trazer para dentro do rebanho. Não é um touro individualmente, mas sim aquele conjunto de touros que eu vou trazer e o que ele vai provocar dentro do meu rebanho. Ele vai trazer mudanças dentro do meu rebanho e não simplesmente o acasalamento de um touro como uma vaca. Então, é isso que nós fazemos. Usamos um touro provado, melhorado, e nós vamos, a cada geração, incorporando o potencial genético dos animais. E nós vamos fixando os genes dentro dessa população. Eu ando pensando muito na fase que nós estamos entrando no melhoramento. Porque hoje nós temos disponível vários sumários de avaliação genética. Vários. A informação está aí para todo mundo. Hoje não entra um touro numa central, pelo menos na Alta Genetics, que ele não tenha avaliação genética. Ele, obrigatoriamente, ele tem que ter avaliação genética e ser melhorador. Então, hoje nós temos essa informação disponível para todos. A minha preocupação é como usar essa informação. Como devemos usar essa informação para atender a nossa necessidade. Porque tem muita gente que nunca trabalhou com nada, nunca fez seleção no seu rebanho, seleção para características econômicas, e, de repente, usa um touro de alto valor genético e fala para a pessoa, agora eu estou vendendo. Esse animal aqui é o melhor animal que existe. É um animal de alto valor genético. E ele não fixou, ao longo das gerações, isso aqui dentro da população dele. Ele simplesmente identificou um animal, mas ele não foi selecionando ao longo das gerações e trabalhando dentro da população. Nós sabemos, quem trabalha com melhoramento, quem faz rebanho, quem faz gado, sabe o quanto se leva para colocar um tijolo em cima do outro, para fixar os genes ao longo das gerações. E é isso que nós precisamos. O rebanho Nelore é um rebanho em formação, é uma raça que está engatinhando e que nós precisamos fixar os genes dentro da população. E o mercado de sêmen, hoje, que nós encontramos 78% do sêmen zebuíno comercializado é Nelore. 7,2 Brahma, Mocho 6,5, Guzerá 5 e Tabapuã 2,5. Então, é próprio da população que nós enxergamos. E o que aconteceu nesses últimos anos? Nós tínhamos um cenário de venda de sêmen de touros que não tinham avaliação genética, ou que, na hora de comprar, a pessoa nem perguntava se tinha alguma informação genética ou se tinha avaliação genética daquele indivíduo. O animal, vendia-se o sêmen dele pelo desempenho, pelo aquilo que era visto nele, ou por um título de uma premiação numa exposição. E apenas 27% do sêmen comercializado na Alta Genetics era de touros oriundos de programas de melhoramento. E nós tivemos uma inversão em 2010. Hoje, 83% do sêmen comercializado na Alta Genetics são de touros oriundos de prova e apenas 17% de touros de pessoas que compram e não perguntam sobre a avaliação genética daquele touro. Então, o mercado simplesmente está sinalizando o que ele quer e o que ele acredita. E nós temos, então, que trabalhar com essa informação. Existe uma valorização muito grande das provas. O animal é importante, mas ele tem que ter um selo de garantia. Ele tem que ser um certificado de garantia para mostrar o que ele pode transmitir para os seus filhos.
que ele pode, que impacto que ele pode trazer para o seu rebanho. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos da ficha desse animal, da informação que ele traz, da bagagem genética que ele traz. E os desafios que nós temos daqui para frente? Nós temos a valorização dos touros de prova, e aí o quanto que vale essa avaliação genética? O quanto que custa? Será que um touro que é ganhador de pista, ele pode ter um valor maior do que um touro que você traz um valor agregado nele de 40 anos, de 30 anos de seleção? É isso que nós temos que começar a refletir. O quanto custa um touro ser top 0,1%? O quanto custa um touro ser top meio, 1%, 10%, oriundo de um trabalho de anos, de gerações, mudando, alterando a frequência dos genes da população? São anos de trabalho identificando, selecionando, descartando os animais e modificando para colocar um produto no mercado que tenha um valor agregado diferenciado. E é isso que é o nosso desafio daqui para frente. É o quanto custa esse animal de alto valor genético. E nós acreditamos que vai ocorrer uma inversão nesse mercado também. Porque hoje, alguns touros têm alto valor unitário, 200, 300, R$1.000 a dose. E muitas vezes nós olhamos a variação genética desses animais e não é a realidade. Não é aquilo que nós queremos em termos de avaliação genética. E por que esses animais custam tanto? E de repente pegamos alguns touros de alto potencial genético e que têm um valor muito baixo agregado. Então, o que nós vemos hoje também, em termos de valorização, é exatamente isso. Na década de 2000, 81% do sêmen de não prova era o mais valorizado. Hoje, isso já está tendo uma mudança. Nós já temos touros de alto valor genético hoje, que o sêmen dele tem um valor agregado. Porque as pessoas sabem o quanto custa produzir um touro desse. Bem, e eu queria falar um pouco mais, então, agora, no mérito daquilo que eu trouxe para vocês, que é o ganho genético. Não se preocupem com essa fórmula aqui, que essa fórmula é só para nos dar uma orientação naquilo que eu quero dizer para vocês. Essa fórmula é a fórmula do ganho genético por ano. E na fórmula do ganho genético por ano, nós temos o quê? A acurácia da seleção é a confiança que nós temos naquela informação, o quanto aquela informação genética é confiável. Nós temos também a intensidade de seleção. A intensidade nada mais é do que de 100 eu tirei um, de 1000 eu tirei um, de 1 milhão eu tirei um. É isso, a intensidade, da onde que surgiram esses animais. E com que intensidade? O desvio padrão genético, que é o valor genético do animal. Quanto maior for o valor genético dele, maior será o ganho genético. Mas nós temos aqui no divisor o intervalo de gerações. E o intervalo de gerações nada mais é do que a idade média dos pais quando os filhos nascem. Então, se eu vou usar um touro de 18 anos na minha vacada, e a minha vacada, a idade média dela é de 10 anos, eu somo os dois. Quando nascerem os produtos, qual que vai ser o intervalo? 14 anos. Agora, se eu uso um touro de 5 anos nessa vacada, e ela tem 10, a idade média, o intervalo de gerações médio de quanto? De 7 anos e meio. A diferença é muito grande. E quando você joga isso no divisor, quanto menor é o número do divisor, maior é o seu progresso genético. É esse cálculo que nós temos que fazer.
Ainda no Brasil, infelizmente, nós somos, primeiro, muito visuais. Nós só acreditamos naquilo que nós enxergamos. Os números podem falar um monte a respeito de um animal. Se nós olharmos para ele e esse animal não te agradar, você não usa. Você não usa. Infelizmente é isso. Eu não estou dizendo, gente, eu não sou contra o fenótipo, não, porque eu também estou me colocando nesse conjunto, que a gente precisa ver o animal para acreditar nele. E segundo, nós ainda, quando o touro está lá estourando, agora eu vou usar aquele touro. Agora eu vou usar o Rambo, agora eu vou usar o Quark. E tem gente que lá atrás já usou, já tem filho, já tem neto, já tem bisneto daquele touro, e aí a pessoa vai acreditar no touro e vai querer usar. Às vezes o touro já tem 18 anos, 20 anos, você está usando dentro do teu rebanho. Mas por quê? Porque falta conhecimento. Falta nós entendermos a velocidade do melhoramento. E quem não entender isso vai ficar para trás. Já está ficando. Porque quem acreditou no touro jovem, quem acreditou na informação genética como ferramenta, esses rebanhos saíram na frente. Porque o que nós precisamos, nós não podemos tratar mais das nossas fazendas como simplesmente um negocinho. Ou nós tratamos do negócio como negócio mesmo, e vamos tomar a frente e ser empresários do nosso negócio e acreditar na informação, acreditar nos dados, colher dados do seu rebanho, porque senão se você não tem parâmetros, se você não sabe como é que está o seu rebanho, como é que está a sua população, como é que você vai melhorar? Se eu não sei como é que está o meu negócio, como é que eu posso ir adiante? Eu sei qual que é o peso ao desmama da minha vacada? Eu não sei, se eu não sei qual que é o peso ao desmama que elas estão produzindo dos bezerros, como é que eu vou falar que eu usei um touro e que melhorou o peso? Qual que é o índice das primíperas? Qual que é o índice das nulíperas? Qual que é a média de idade que essas fêmeas dão à primeira cria? Se eu não tenho essas informações, se eu não tenho esses parâmetros, como é que eu vou saber que eu usei um touro dentro do meu rebanho e que impacto que esse touro trouxe? Entendeu? Nós temos que tratar isso como negócio e usar a informação. Hoje, quem compra sêmen de touro provado e ceipado é o empresário, que muitas vezes nem na fazenda vai. Sabe por quê? Porque ele sabe a resposta daquilo dentro do rebanho. Ele contabiliza aquilo. Ele sabe quantos bezerros a mais, quantos quilos de bezerro a mais que aquele touro está deixando dentro do rebanho dele. Ele não precisa ir lá ver. Ele tem a informação de quanto a mais que ele está tendo. E é isso que nós precisamos. Saber o que cada animal, qual que é a contribuição desse animal em termos de lucratividade, de dinheiro no bolso que está sendo produzido. E é isso que nós estamos falando de acelerar o progresso genético. Muda para mim, por favor. Então, eu coloco para vocês um desafio. O touro jovem como ferramenta para diminuir o intervalo de gerações. É esse o nosso desafio. E eu fiz uma apresentação desse slide na Expo Genética e eu comparei alguns animais. Nesse caso aqui, eu peguei um touro, que é o Macuni, e peguei o avô dele, que é o Legate. E o Macuni, o Legate, ele é de 1985 e tem o MGT no valor de 7,35. O Nurmahal, que é filho do Legate, nasceu em 1992 e tem o MGT de 9,20. E nós temos o Macuni, que nasceu em 2002, que tem o MGT de 3,85. De 92 para 2002, do pai para o filho são 10 anos. Do avô para o neto são 17 anos. O que acontece? Em 17 anos, nós tivemos um incremento de apenas 6,5 pontos no MGT. E isso poderia ter acontecido numa escala bem menor. Nós tivemos em 17 anos 0,38 pontos por ano de MGT.
E se isso fosse reduzido em 7 anos, nós podíamos ter um ganho de quase 1 ponto no MGT por ano. Agora nós pegamos um outro touro, o Torixoréu, que tem o MGT de 24,57. O Torixoréu, ele é filho do Moine, que nasceu em 2001 e tem um MGT de quase 13 pontos. Depois o seu filho, que é o Quisco, que nasceu em 2005, 4 anos depois, e tem 18 de MGT. E o Torixoréu, que nasceu em 2008, com 22,68 de MGT. Aqui está a avaliação antiga. Então, nós tivemos um incremento de 9,77 em 7 anos. Isso deu um incremento de 1,40 no MGT, contra 0,38 que nós tivemos com o touro anterior. Simplesmente por quê? Pelo intervalo de gerações colocado ali. A distância do avô para o neto era muito grande, diferente da distância desse avô para esse neto. Por quê? Porque é um rebanho que acredita no melhoramento genético, que usa as ferramentas e acredita naquilo que produz. E é isso que nós queremos ao longo dos anos. Nós queremos mudar a genética da população. É transformar a genética de um rebanho. É simplesmente tirar uma tendência do negativo, do 0, e fazer isso aqui. Isso aqui é uma ferramenta genética. Isso aqui, a única forma de você fazer isso é observando como é que está o seu rebanho e usando touros que possam transformar o potencial genético dos animais. E o que nós temos? Quando nós usamos um touro, quando nós pensamos que nós vamos comprar sêmen de um touro ou usar um touro dentro do seu rebanho, o que nós temos? Nós temos desde a formação dele, né, do embrião, para formar o embrião, até você chegar ao indivíduo. Mas esse indivíduo ele só vai transmitir metade do material genético dele. Apenas metade. E que é isso que nós observamos na DEP. O animal que transmite metade daquilo que ele é. E DEP, então, o que é? DEP é diferença esperada na progênie. Se ela é diferença, nós estamos fazendo o quê? Comparações. Nós comparamos os indivíduos. Se ela é esperada na progênie, nós vamos visualizar o efeito dessa DEP aonde? Nos filhos. E se ela é esperada, é porque elas são predições. Nós estamos predizendo que esse animal tem potencial genético ou não para transmitir para os filhos dele. Então, quando nós pegamos 2 animais, um touro A e um touro B, que a diferença entre eles é de 15 quilos, o que nós esperamos? Nós esperamos que a média da progênie tenha diferença entre elas de 15 quilos. E como é predições, nós temos os filhos do touro A e os filhos do touro B. E que essa diferença na média do peso dos filhos seja de 15 quilos. E não de apenas um filho, e sim no conjunto de filhos de cada touro, que a diferença entre eles sejam 15 quilos. Isso aqui que eu trouxe para vocês é o resultado de uma fazenda, isso é real. Eu estava numa fazenda conversando com os funcionários, e um funcionário falou, esse touro aqui vai bem, esse não vai, esse está indo bem, esse não está. Eu falei, posso analisar os dados desses touros? Pode. Pegamos 400 touros e trabalhamos com esses touros, ajustamos os pesos deles para a idade, para a média do grupo, o peso em maio, e o peso, jogamos esse ajuste de peso para a idade de 18 meses. Pegamos a medida de perímetro escrotal, a mesma coisa. Isso aqui é a média de 400 touros que foram pesados. Desses 400, nós escolhemos apenas 4 pais. E pegamos a DEP para peso ao 15 meses de cada um dos touros. Se vocês observarem,
todos os touros possuem DEP positiva para peso aos 15 meses. Todos eles. Nenhum tem DEP negativa. Só que existe uma diferença de valor de DEP entre os animais. E essa diferença foi manifestada no peso da balança, que é isso que nos interessa. Porque é muito bonito eu vir falar de avaliação genética aqui e não mostrar para vocês o efeito disso lá na fazenda. Isso aqui foi medido na fazenda. É a avaliação genética do pai. Desse touro A, ele tinha DEP para peso aos 15 meses de 5 quilos. O touro B, a média para peso aos 15 meses de 21 quilos. O touro C, 16 e o touro D, 16. Quando nós formos analisar o resultado disso na progênie, eu vou pegar só 2 touros aqui. Eu vou pegar o touro A com o touro C. Esse touro A, a progênie dele, os touros dele pesaram menos 22 quilos em relação à média do grupo. Menos 22 quilos, gente. Até eu assustei na hora que eu vi essa informação. A diferença de DEP entre o primeiro e o segundo animal é de apenas 16 quilos. Mas na hora que ele manifestou isso na população, ele perdeu 22 quilos em relação à média do grupo. Gente, isso é o quê? É dinheiro. Isso é muito dinheiro. É nisso que nós temos que fazer o cálculo. Esse é o impacto que nós temos que fazer o cálculo. E hoje nós temos essa ferramenta disponível em todos os catálogos, em sites, em sumários. Então, a hora de comprar o indivíduo, você tem essa informação que está disponível. Basta usá-la e acreditar, porque a resposta é essa. Isso é real. Voltou? Bom, eu queria mostrar, é rapidinho, eu sei que eu estou com o tempo esgotado. Eu queria falar para vocês de imagens, muitas vezes que nós olhamos, tanto para pessoas como para alguns animais, e nós não acreditamos no potencial daquelas pessoas ou dos animais em desempenhar alguma função ou algum dom. E, infelizmente, eu não consegui trazer o filme da Susan para vocês, que é essa senhora e que foi nesses reality show para cantar ópera. E quando ela chegou, ninguém acreditava nela. Isso está disponível na internet, no YouTube. Quando ela entrou no palco, as pessoas olharam para ela e ninguém acreditou que ela seria capaz de cantar ópera. E ela entrou e deu um show de ópera para todos, que a plateia se levantou e bateu palma para ela. E recentemente eu conheci o Paul, que também é um vendedor de celular, que foi para esse reality show para cantar ópera. E um dos jurados olhou para ele e começou a rir, como se, assim, zombando dele, que ele não tinha nem cara, né, para aquilo, e não teria capacidade para cantar ópera. E esse moço foi na frente e deu um show. E ele é essa pessoa que tinha uma dificuldade muito grande de autoestima, e hoje ele está assim. E assim são alguns touros que nós temos no mercado, que foram discriminados, que no primeiro momento que entraram numa central, ninguém valorizou esses indivíduos. Poucas pessoas enxergaram para a bagagem que eles traziam. Muda para mim. E nós temos um touro como o Quark, que já deixou uma contribuição de 8.500 filhos. Um touro uma das maiores consistências genéticas que tem hoje na base da NCP. Ainda é um touro de 95 top, 0,5% no MGT. E deixou um filho, o Ricket, que é de 2005, ele é top 0,1%, 20 de MGT, que também tem uma recorde de DEP extremamente equilibrada e que atualmente, com um intervalo de geração muito maior,
deixou um outro filho que já está em central, o Uponic, que tem um valor genético de 27,1, ele é top 0,1%, ele nasceu em 2009, então ele tem apenas 3 anos de diferença do Ricket. O Ricket já está aí com uns 600 filhos avaliados e nós já estamos lançando o Uponic no mercado. E nós acreditamos no potencial que esses touros têm, porque esses touros foram desenvolvidos dentro de um processo de melhoramento. Não é apenas um touro jovem que você identifica dentro de um rebanho e leva para uma central, mas é um touro que tem consistência genética e que vai trazer isso na bagagem. Então, esse é o mecanismo que nós temos para acelerar o progresso genético do rebanho. É acreditar que um touro jovem possa fazer diferença dentro do teu rebanho. E eu só queria, rapidinho, viu, Mauro, falar da importância de uma nova ferramenta que está surgindo no mercado, que é a utilização da genômica na avaliação genética. A NCP hoje, nesse sumário que ela lançou agora, dia 20 de abril, ela já lançou a DEP genômica. E o que é a DEP genômica? É a DEP assistida pelos marcadores moleculares. Então, nós temos a avaliação genética tradicional, que você tem a informação do pedigree, mais o desempenho do animal e mais as progênies. E você, então, gera a DEP na avaliação genética tradicional. E quando você tem a DEP assistida pela genômica, você vai ter todas aquelas informações, pedigree, fenótipo, progênies, mais o valor genético predito. Então, nós teríamos o quê? O que essa informação está trazendo? Mais confiança naquilo que nós estamos fazendo. Para vocês terem uma noção, hoje na raça holandesa, todas as informações dos touros, hoje, eles são selecionados aos 4 meses de idade para teste de progênie, utilizando a DEP genômica, que é a DEP quantitativa, mais os marcadores moleculares. E isso é a resposta que nós temos hoje. Essa aqui já é uma DEP genômica que está disponível hoje, tanto nos sumários, como no site da NCP, que é unindo as duas informações. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Estou à disposição de vocês, espero ter contribuído e assim que desejarem, podem perguntar.